Apareceu aí para vocês? Alô, Vinícius? Tudo bem, Vinícius? Tudo ótimo. Esqueceu do treinamento? Mas você não pode... Não, era hoje. Mas você pode fazer, não consegue fazer pelo celular, não? Não precisa da VPN. A gente é uma apresentação, a Monique está fazendo aqui. Se você puder, tenta fazer pelo menos pelo celular, tá bom? Não precisa da VPN, não. Tá bom? Tá bom, então. Tá, a gente está esperando você, tá bom? Tá, tchau. Vocês estão pela VPN? Não. Não, ele pensou, ele está sem VPN e pensou que fosse somente pela VPN. Mas vai entrar, pelo celular mesmo. Na marra. Vocês estão enxergando a apresentação? Já apareceu aí? Vai vir por fórceps um estagiário, mas nem. Vamos lá. Aqui, ó. Sérgio Jesus é o estagiário? Quem é Sérgio Jesus? Não sei quem é. Alô? Boa tarde. Bom, Sérgio é o gerente da GFS agora. o novo gerente? Isso. Bem-vindo. Agora nós temos Jesus no time. Tudo vai dar certo. Agora vai. Bom, então vou iniciar. O Flamengo deu certo. O Flamengo deu certo. Vocês estão enxergando a apresentação? Eduardo, menos, Eduardo. Não, senhora. Menos. Agora vai, agora estamos. Agora estamos. Agora foi? Foi. Bom, então aqui a gente vai iniciar o treinamento na ferramenta Tortoise SVN, que foi adotado pelo Proderj bem lá atrás, né? Nos primórdios. Primórdios, E a ideia de adotar essa ferramenta, né, tinha o objetivo de dar apoio, né, na estruturação na parte de desenvolvimento de sistemas, onde visava o controle dos artefatos desenvolvidos durante o projeto, né, evitando inconsistência através do versionamento desses artefatos, podendo ser código-fonte, qualquer tipo de documentação, mapeamento, né. Irá apresentar os comandos básicos e principais da ferramenta Tortoise SVN e a política de uso e versionamento que nós desenvolvemos e adotamos, eu acho que em 2010, né, na antiga DSI, hoje DSS. Então, um conceito básico aqui para entendimento de como funciona o SVN, na verdade, é o Subversion, né, que é o servidor onde é basicamente um banco de dados central, que vai conter todos os arquivos versionados com seu histórico, né, de alterações. E esse banco a gente chama de repositório. Esse repositório ele é alocado no servidor de arquivos, né, rodando o Subversion, e abastece os clientes que ficam nas nossas máquinas, que pode ser o Tortoise SVN, o JIT SVN, entre outras ferramentas, quando é requisitado por eles. Ele aceita qualquer tipo de arquivo, né, como eu já comentei. E o repositório ele armazena as informações em forma de árvore. Opa, tem alguém entrando aí? Um minutinho. Agora o Vinícius. Então, como eu estava falando, o repositório armazena a informação em forma de árvore de arquivos, onde qualquer número de clientes pode se conectar ao mesmo tempo ao repositório, podendo ler ou escrever nesses arquivos. A estrutura adotada pelo Proderj, né, no arquivo de configuração, para controle desses arquivos e versionamento, foi que todos no diretório C
fosse criado um diretório chamado projetos, e ali você baixasse todos os projetos que você trabalha, desenvolve. E ele seguiria essa estrutura aqui, né? Então, dentro de projetos, você baixaria lá seu projeto 1, projeto 2, projeto 3. E dentro de cada projeto, ele tem essa estrutura em 3 pastas: trunk, tags e branch. Trunk seria o diretório de trabalho, de desenvolvimento, né? Onde o colaborador trabalha. Ele é dividido em documentação e fonte. Na documentação tem a estrutura que a gente dá a sugestão do MDS, que já vem pronta, mas ali dentro você pode renomear, criar novas pastas, deletar. E a parte de fontes, onde a gente guarda a parte dos códigos fontes, scripts, para ficar mais organizado. Tags é onde você gera a versão final que vai subir para a produção. Já está uma versão fechada. E o branch é a linha paralela de desenvolvimento. O que seria isso? Quando eu tenho mais de uma pessoa trabalhando no mesmo projeto, no mesmo código-fonte, a gente cria ramificações, cópias do trunk, onde cada colaborador trabalha no seu branch respectivo, né? Vai desenvolvendo o módulo que cada um tem que desenvolver. E ao final a gente faz um merge, né, para juntar essas versões e gerar uma tag única para subir para a produção. Os perfis de acesso do Subverse são o ADM, Tech e Doc. ADM seria o administrador, ele tem acesso a qualquer diretório, né? Tanto documentação quanto fontes, e pode ler e escrever. E só o administrador também tem permissão de criar o branch e a tag. Tech já é um perfil mais técnico, que seria, na verdade, o programador, né, onde ele pode ler e escrever à vontade no diretório fonte, mas no diretório de documentação ele só tem permissão de leitura. Né, e ele pode criar um branch também, uma ramificação para ele, uma cópia do trunk para poder trabalhar. Doc seria o documentador, onde ele lê e escreve somente no diretório documentação. E ele só tem permissão de leitura do fonte. Então, aqui está mais ou menos uma estrutura, o desenho de como ficará, né? Quando você baixar o projeto lá para o seu C. Aí dei um exemplo aqui, a gente baixou o SVW. Aí tem o trunk, tags, branch, aí no trunk, fonte, documentação com a estrutura do MDS, o fonte, de acordo com a linguagem e tecnologia utilizada. E aí dentro do fonte, o programador coloca na estrutura que ele desenvolveu ali dentro. Então é importante, está voltando um pouquinho aqui, ressaltar que é importante respeitar a estrutura até esse nível de fonte de documentação. Dentro de fontes de documentação, vocês podem mexer à vontade, botar, arrumar do jeito que vocês acharem melhor, de acordo com o seu trabalho. Então, para solicitar a criação ou acesso ao projeto, né, você abre uma solicitação, hoje, antigamente era o comum, agora no Atende RJ. Você pode preencher esse formulário, que ao final vou mostrar melhor ele no detalhe, como é que se preenche. Você pode abrir via e-mail no atenderj.gis ou pelo próprio RJ. E aí você solicita lá e anexa esse arquivo aqui, que depois eu vou mostrar como é que se preenche. Que aí o pessoal lá da DIT já sabe como ler e interpretar essa solicitação. E instalação do Tortoise SVN, mesma coisa. Você abre um chamado no Atende RJ por e-mail para GST ou através do Atende RJ mesmo, informando a sua PR e o IP. Que aí eles instalam o Tortoise na sua máquina. Bom, entrando então no Tortoise. Para iniciar, o Tortoise ele tem uma janelinha que é parecida com o Windows Explorer, onde facilita a visualização lá da estrutura e você trabalhar com os comandos. Então, se você, qualquer área de trabalho, dentro do Windows Explorer, você clicar com o botão direito, vai aparecer esse menuzinho. E você indo no Repo Browser, ele vai abrir a janelinha com a estrutura do seu projeto. Só que ele vai pedir para você informar o URL de acesso ao seu projeto. Que vai ser quando você solicitar o acesso, a GSI vai encaminhar um e-mail para você dizendo que você já tem acesso com esse link. E aí você copia e cola e coloca lá. Mas geralmente a estrutura o servidor é o Savasur, né?
.prodege.br, aí tem a parte de treinamento aqui, projetos/treinamento, /projeto 1. Você pode acessar lá para brincar, ficar testando. Ou, no nosso caso, onde estão os projetos da DSI, é /projetos/repositório DSI. Dando OK, ele vai pedir seu login e sua senha. Mas, Monique, Oi? até para testar, para treinar aí, tem que abrir pelo aquele formulário? Tem que fazer pedido? Não, precisa não. Tá. Aí, acho que vai mostrar aqui usuário e senha de acesso ao treinamento. Você pode botar esse login aqui, login é aluno 1, aluno 2, aluno 3, e a senha é a mesma coisa. Não, mas só por dentro na rede ou na VPN, ou pode ser por fora, o treinamento? Eu acho que é só por VPN, porque aí é no servidor interno do Prodege, né? Essa sua é interna. Tá? Aí ele vai pedir o login e a senha, né? Se informa, geralmente o login é a sua PR, lá da rede mesmo, e a senha o pessoal da GSI vai fornecer. Se você não quiser ficar digitando login e senha toda vez que for fazer algum comando no SVN, você pode marcar aqui Save Authentication, que ele já deixa salvo. Como é que é? Por exemplo, toda vez que você vai entrar no SVN, vai fazer um comando, aí ele fica pedindo login e senha, né? Se você não quiser que ele fique toda hora solicitando o seu login e senha, você marca esse checkbox aqui, ó. Tá vendo? Pois, mas já tem a VPN, né? Minha VPN cai toda hora, é um saco ter que ficar redigitando a senha a cada 5 segundos. Monique, mas assim, Sim. username, se alguém entrar com o aluno 1 e o outro entrar com o aluno 1, ele vai acusar que já existe um usuário com esse? Ele vai dizer que já está em uso. Mas a gente tem, acho que de aluno 1 a aluno 10. Entendeu? Tá. Você passa para o próximo. Não, eu sei disso. Passa para o próximo. Saber. Aluno 2, aluno 3, até não entrar. Mas ele vai acusar. Beleza, ótimo. Isso que eu queria saber. Aí entrou, ele abriu a janelinha lá, estilo Windows Explorer, vai listar lá seu projeto. A estrutura dele é essa. Né? Então lá, projeto 1, você tem o trunk lá. Parte de documentação, a gente colocou a estrutura do MDS, né? Parte de abertura de projeto, definição de requisitos, né? Mais algumas coisinhas. Aí dentro dessa estrutura, e aqui o fonte, de acordo com a tecnologia aplicada, vocês podem mexer à vontade nessa estrutura aqui dentro, conforme a sua forma de trabalhar. Então, só para iniciar, né? Então, aqui a gente tem as operações básicas do dia a dia, que a gente tem o costume de copiar, colar, remover, renomear. Né? E a gente pede, se você for utilizar essas operações básicas, para usar o botão direito e o menuzinho do Tortoise, rename, delete, copy, move, para não usar o do teclado, porque pode dar algum tipo de inconsistência? Isso, inconsistência, fugiu a palavra. Uma coisa assim, vou arrastar, você clica com o botão direito e arrasta para a parte que você quer, pelo o Apple Browser, aí vai perguntar se é para mover, se é para fazer uma cópia, né, ou criar um atalho. Então, como eu mencionei, né, evitar ações diretamente do sistema de arquivo através dos teclados. Delete, Ctrl+C, Ctrl+V, soltar, arrastar. Isso tem no próprio menuzinho do botão direito. E você usando os comandos dele, ele deve fazer um log qualquer lá. Se você usar o teclado, ele não deve fazer. Isso, exato. Aí você não sabe o que mexeu e o que não mexeu. Pois é, aí quando você fizer uma atualização, um update, aí gera um erro. Aí quando você vai ver, faz essa inconsistência do teclado, que não foi registrado. E que é uma besteira, olha, você fica meia hora para descobrir que é uma besteira. Exatamente. Legal. E aí, conforme você baixa os arquivos, os diretórios, ele tem uns símbolozinhos, ícones, né? E aí, para a gente ter uma ideia do que significa, eu vou passar aqui rapidinho. Tá? O tique verdinho quer dizer que ele baixou tudo, tá legal. Né? E permite a sua edição. Se for um tique cinza, ele baixou tudo, mas somente para leitura. Né? Quando você cria um arquivo novo, ele bota esse maisinho azul
para dizer que esse arquivo foi identificado, é novo, não está lá versionado, precisa adicionar. Né? E ele vai ser adicionado quando você fizer o commit, ou se você apertar o botão direito, vai estar lá add, de adicionar. Aí ele tipo já meio que cria uma versão. A exclamação vermelhinha quer dizer que você modificou uma versão que foi baixada. Ele está sinalizando, esse arquivo foi modificado. Usando agora recente o SVN, eu tive dificuldade, eu não sei se porque desinstalaram alguma coisa na troca lá do Windows da minha máquina, mas ver a data da última versão. Isso que a gente tem tido para ver qual foi a última versão dos fontes que subiram. E como é que onde eu vejo isso? A última data de subida de fontes, da atualização. Então, mais para frente eu vou mostrar que tem uma janelinha, tem um botão que é Show Log. Você clica ali, ele mostra uma tela com tudo que foi subido, data, se a pessoa tem que comentar quando sobe, o que está subindo. E ali diz que ele foi alterado naquela versão. Aí você pode recuperar, baixar a versão daquela data com aquela alteração, entendeu? Entendi. Mas eu vou mostrar mais à frente. Tá legal, tá legal. É o histórico, né, do tudo que você está fazendo. Oi? Como se fosse o histórico do que está se fazendo no documento. Isso. O xizinho quer dizer que você deletou um arquivo aqui localmente, então está dizendo, não, na verdade você deletou diretamente lá do repositório, então quando você vai acessar, ele já diz, esse arquivo foi deletado lá no repositório, não existe mais. Esse íconezinho de ignorado quer dizer que ele não está reconhecendo aquele tipo de arquivo. O conflito, quando você está trabalhando num arquivo, e é uma mesma pessoa que também trabalha, e você sobe e cria algum tipo de conflito de versão, sobrepôs, ele cria esse símbolozinho de exclamação amarelinho. E aí você resolve esse tipo de situação com um comando que a gente vai ver mais à frente também, que é o edit conflict. O cadeado de travado quer dizer que alguém fez um lock ou bloqueou o arquivo para que ninguém tivesse acesso até uma forma de proteção que a gente tem que, no dia a dia, adotar, né? Para evitar conflitos. E interrogação azul quer dizer que ele está sem controle de versão. É o caso de você baixou o arquivo, o projeto, aí você criou um novo arquivo para subir. Ele vai botar a interrogação, esse arquivo não existe. Então, esses são os íconezinhos. E agora a gente entra nos comandos mesmo que a gente vai trabalhar, de checkout, update, né? Então, o primeiro comando é o checkout, que é onde você vai baixar o projeto pela primeira vez para a sua máquina. Então, você vai lá no CE Projetos, botão direito, dá um checkout. Ele vai pedindo de qual projeto você quer baixar. Aí você bota a URL, se você clicar nos 3 pontinhos, ele abre aquele repo browse, e aí você seleciona o projeto que você quer baixar. Você vai informar qual diretório que ele vai baixar, que é no CE Projetos, projeto 1. Aqui embaixo tem algumas propriedades e tal que você pode mexer, escolher, mas o padrão é esse mesmo, que ele já mostra para você. Que é o quê? Esse fully recursivo, ele traz toda a árvore do projeto, completa, né? O Red Revision é a versão mais atual que ele traz. Tá? Revision é se você não quiser a versão mais atual, você quer uma versão específica. Aí você vai marcar Revision, o número da versão, você coloca já o número aqui na caixinha. Senão, você aperta o Show Log, que ele vai trazer a janelinha com todas as versões das coisas que foram modificadas dentro desse projeto. Ali no check a profundidade que você quer que ele traga, ele tem essas opções, né? O Fully, que é trazer a árvore completa. Essa outra opção, ele traz os arquivos e a pasta só no nível da filha. O Only File, ele vai trazer só os arquivos da filha, mas não vai trazer as pastas e subpastas.
ou only this item, ele só traz aquele item específico que você está marcando. Ele não traz o que está abaixo dela. Como eu falei, o padrão é trazer a árvore completa, né? É para evitar qualquer inconsistência. Aqui a questão da revisão também que eu falei. A Revision é uma versão mais recente, ou Revision é uma versão que você quer específica. O show log. Aqui, ó, a janelinha do show log. Quando eu aperto aquele botãozinho, ele abre essa janela. Aí você vê aqui em cima, ele traz toda uma listagem, ó. A revisão, o número da revisão, quem fez, qual ação que foi feita, né? Ele adicionou, ele modificou, em que data. No Message, a gente criou um script que obriga a pessoa a escrever alguma coisa quando ele vai subir um arquivo, para ele especificar o que foi feito ali, né? Então, a pessoa pode botar, foi alterada a função de cálculo de salário, sei lá. Né? E aí você seleciona qual que você quer aqui, clicando em cima, dá OK, que ele retorna a versão que você escolheu. Então, baixou o projeto no seu C. Aqui está a estrutura, vai ficar assim no seu Windows Explorer. O update. Então, baixou o seu arquivo. É importante lembrar que sempre quando você for trabalhar, chegou. É importante sempre fazer um update. Terminou seu trabalho, é importante sempre fazer um commit. Porque se uma outra pessoa precisa trabalhar, ela trabalha com a versão mais atual. Mas se é um arquivo que eu ainda estou trabalhando, não terminei. Então, dá um lock, bloqueia para que ninguém possa mexer nele. Então, aí você fez o update, ele atualizou, porque se alguém mexeu em algum arquivo, você vai trabalhar com uma versão mais atualizada. Então, chegou no seu trabalho, dá o update, ele atualiza todo o seu projeto. Aí o commit, né, que é o check-in do Tortoise, né? Ele sobe com o que foi modificado. Então, você terminou lá de fazer as alterações ou criou um novo arquivo, faz um commit para ele subir com a atualização para o repositório. Aí ele abre a janelinha, que é o que eu comentei. Ele pede que você coloque um comentário. Ele vai obrigar você a escrever. Ele não vai comitar enquanto você não botar uma descrição ali. Pré-requisito. Né? E aqui embaixo ele lista tudo que tem de modificado, de novo, não versionado. E aí você pode selecionar quais arquivos que você quer que suba. Né? Às vezes tem um que modificou, mas não quer subir agora ainda. Não precisa marcar. Marcou, escreveu as alterações bonitinho, você sobe, fez o commit. É a questão de compartilhamento de arquivo, né? Então, o sistema de controle de versão, ele permite que vários usuários acessem a mesma informação. Mas como fazer com que essa informação não gere conflitos, né? Como prevenir acidentes? Quando duas pessoas acessam o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Então, aqui tem um exemplo, né? Você tem o João e a Maria, né, baixando o mesmo arquivo. E aí cada um faz a sua edição. O João sobe primeiro, a Maria sobe depois. Então pode acontecer o quê? Um conflito aí. Ela sobrescreveu o que o João fez e foi perdido. Como evitar isso? Então é o que eu comentei lá inicialmente. Procurar bloquear o arquivo, né? Para que ninguém naquele momento não mexa. Então o João baixou e fez o lock do arquivo. Ele vai mexer à vontade. Se a Maria tentar baixar aquele arquivo para escrita, ela não vai conseguir. E aí, depois que o João alterou, que ele subir, fizer o commit, ao fazer o commit, automaticamente ele já desbloqueia o arquivo. Né? O unlock. Ou ele pode fazer por comando também, botão direito, menuzinho, né? Release lock. Mas se ele commitar, automaticamente já tira o lock. Aí sim a Maria tem permissão de acesso. Aí ela consegue abaixar a versão atualizada do João para trabalhar. Legal. Então, como eu comentei, então direito, lock, né, para bloquear, e após o commit, a operação lock é desfeita automaticamente. Né, e ele sempre pede janelinha para você informar o que foi feito. Né? Aí você marca lá quais que você quer desbloquear. Se você tem mais de um desbloqueado, ele traz a listagem dos que estão bloqueados para você selecionar qual que é para desbloquear. Release lock, né, se quiser
Libera. liberar, sem fazer o commit. Aqui mostra a listagem do que você quer desbloquear. O comando diff, ele mostra a diferença de uma versão para outra. Né? Se você quer dar uma olhada. Eu alterei o TAP. Aí quem elaborou inicialmente, quero ver as alterações. Aí ele vai no comando diff, seleciona o arquivo, ele vai mostrar para você. Aqui um exemplo de, acho que um TAP. Né? Então ele mostra a versão original, aqui no canto em cima, né? O de baixo revisado. E na lateral ele mostra os dois mesclados, mostrando o que foi alterado, né? Modificado. Que no caso é um documento doc, mas pode ser um código-fonte, pode ser uma planilha. Que é a questão do compartilhamento, que nem você modificou um arquivo, né? Aquela situação do João, modificou, a Maria foi, aí não fez o lock. Aí a Maria baixou, alterou também. Aí vai acabar dando aquele conflito, aí vai aparecer aquele símbolozinho amarelinho, que eu comentei lá no início. Como vai resolver esse tipo de conflito? Né? E, infelizmente, essa parte tem que ser manual. Você consegue usar a ferramenta para mostrar o que tem de diferente, o que está dando conflito, você identificar e você alterar manualmente para subir a versão bonitinha. Então, aqui o exemplo é o mesmo. O João baixou, alterou lá, criou a 2 linhas. Quando o João for abrir o projeto dele, o Tortoise SVN já avisa para ele, este arquivo aqui foi alterado. Então, você tem que atualizar. Então, ele vai pedir o edit conflict, ele vai baixar, vai tipo fazer um merge do que ele tem na máquina local dele com a nova versão. O conflict para te mostrar qual é a diferença. E aí você fazer a atualização, tipo fazendo merge, juntando o que eu tinha com o que a Maria fez. Ou se foi a mesma item que ela alterou, ele vê se está de acordo ou não e aí sobrescreve. Ou se não, vai conversar com a Maria, para entender o que teve de modificação, entrar num acordo. Mesma coisa quando o arquivo estiver bloqueado. Aí a Maria saiu de férias de licença e ele precisa que altere aquele arquivo. Você pode ligar para a Maria ou pedir para ela desbloquear, se for possível, se não, aí a gente entra em contato com a GIS, da DIT, que eles têm como desbloquear lá pelo Subvert. Então, tem situações que é comunicação, não tem jeito, você comunicar com o teu parceiro lá do projeto. Então, voltando à questão de a versão tá diferente da minha, vai vir um edit conflict, que ele funciona um pouco com o diff. Ele vai me mostrar a diferença de um arquivo para o outro, né? E ele até me dá uma sugestão de solução embaixo. Então, é a situação que eu estava falando. Você estava fazendo a função A. A Maria estava fazendo também a função A. Então, um cálculo específico lá. E cada um imaginou fazer um cálculo diferente. E aí você vê que os dois estão mexendo na função A. Então, deu conflito. Vai ficar com qual? Com o do João ou com o da Maria? Então, você analisa os dois, vê qual a função, né, o código que fica, e aí você vai ter que entrar lá no código e aí alterar. Ou fazer o merge. Aí depois de... Definida a solução que vai ser adotada, então você salva localmente o código que vai seguir, volta lá no arquivo, botão direito, resolve conflito. Aí ele vai entender que você já salvou o arquivo com a versão que vai subir, então aquele conflito já foi resolvido. Então ele tira o conflito e permite que você suba com a versão. O revert. Revert é quando você está trabalhando num arquivo localmente já baixado e assim, fiz besteira, quero voltar à versão que estava. Então, o revert ele traz a versão anterior local.
tá? A última versão que estava localmente na sua máquina. Aí você seleciona o arquivo que você quer voltar e dá OK. O Update to Revision, ele já traz uma versão anterior do repositório. Que identificar qual é a versão que você quer voltar. Aí ele abre aquele log message, que é aquela telinha com log, para você ver qual é a versão certinha que você quer voltar. Aqui a janelinha. Show log, né? Ou se você souber de cabeça, no caso delas. O cleanar, quando você está fazendo lá os comandos e não funciona, a tua ortose fica dando erro. Pode ser alguma inconsistência que ficou no meio do caminho, algum problema no servidor, caiu. Então e aí no meio do caminho quebrou o comando. Então você dá um cleanup porque ele faz uma limpeza, remove as operações que ficaram erradas aí no meio do caminho e executa os comandos que você está fazendo. O merge, que é a parte interessante, né? Quando você tem várias áreas em paralelo trabalhando, e aí você quer juntar, né, do programador A e o programador B estavam fazendo, para fazer um único release para subir para a produção. Então, é aí que você faz o merge. Então, você clica no botão direito, merge, e aí vai aparecer umas opções lá de merge, né? Se você está juntando, se você quer juntar 2 branches para gerar uma tag, ou está juntando 2 branches para gerar um novo trunk, né? Que é a baseline de trabalho. Aí você escolhe lá a opção que você quer fazer de merge. Adotadas pelo PRODERJ no uso do SVN, que é padrões de nomenclatura de arquivo e diretório, né, que a gente procura evitar o uso de espaço em branco, de caracteres especiais, acentuação, artigos, né? E cada nova, no caso de nome de arquivos e diretórios, a gente tentar criar, né, o início com maiúsculo, né? Então, um exemplo ali é relatório de conclusão, nome de arquivo, de um arquivo qualquer. Então, relatório sem acento, início maiúsculo, underscore, conclusão, sem acento. Né? Padrões de nomenclatura para arquivos e diretórios. De arquivo. Agora, para diretório, como é que a gente está fazendo para o diretório principal, que começa com o nome do projeto? A gente adotou pegando uma sigla, né? Elabora uma sigla para o nome do seu projeto e a gente faz ele em letras minúsculas. Um exemplo, projeto Vale Social virou VSW, minúsculo. UPO, minúsculo. Portal PRODERJ, portal _ PRODERJ. Então, a gente procura seguir essa linha para manter um mínimo de padrão. Não sei. E padrões de versionamento. Então, o versionamento que a gente adotou na SVN é versionamento global, né? Nessa política, as versões são atribuídas aos artefatos a cada commit. Então, cada commit que você faz, ele ganha o versionamento. E a contagem, que é o global que ele comenta, ele pega o último número gerado globalmente. E soma 1. Não é assim, cada artefato vai ter a sua numeração. Não, é o todo. O pacote. E versionamento de baselines, né? A criação de baselines, a gente usa o B, bota underscore, número, né? Aquele padrão, né? Ele indica mudanças que foram substanciais à versão anterior, que ele agregue valor ao usuário, mas que não teve uma mudança tão grande assim, né? Então, seria se foi feito só uma correção de bug. Né? Então, se você criou um baseline lá do projeto A, B100, é a primeira versão dele. Mas identificou um bugzinho, só foi o bugzinho, vai virar o B101.
né? Ah, não, teve uma mudança bem substancial. Aí já vai ser uma versão já 2, né? B200. 2.0. É o padrão, né, que o pessoal adota. Legal. Mesma coisa para criação de releases, né? Quando subir para produção, são as tags. Só que com a letra R de release. Site aí de referência, esse site, né, muito bom, tem falando tudo isso que eu coloquei aqui, ensina como baixar o Tortoise para sua máquina, configurar para você ficar treinando em casa. Legal. E aí, dúvidas, perguntas? Você vai mandar essa sua apresentação para a gente? Manda. Por favor. Manda, vocês têm apostilas? Não, né? Tem Eu não. apostila. Eu não A apostila tenho. é Alguém não tem?